tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos novamente ao Centro do Palco, o podcast do Expo Center Norte. Estamos muito contentes de ter você aqui de novo com a gente. Hoje, num dia super especial, a gente não podia começar sem antes agradecer a R1 e a KV Conteúdo, que ajudam a gente aqui a trazer essa qualidade do nosso podcast, mas com um convidado que, além de um excelente profissional, é um amigo aqui do Expo Center Norte. Hoje está à frente da diretoria executiva da Ubraf, mas tem uma longa e uma linda história para contar para a gente. Eu estou falando do PO, né, mais conhecido PO, que é o Paulo Otávio de Almeida. Acabamos de viajar junto agora para o congresso da UF, então já estou falando até o sobrenome aqui certinho. Mas o PO tem aqui experiências e passagens por bens de consumo na Unilever, né, PO? Uhum. Também passou pelo mundo de entretenimento, e a gente vai querer saber muito aí dessa sua trajetória, até chegar no mundo de eventos, onde ele construiu uma bela carreira na RX Global e agora na Ubraf. Então, PO, seja bem-vindo. A gente vai querer saber muito aí dessa sua história e sempre ao lado do Paulo. Bem-vindo, PO. Que Bom super dia, honra estar aqui. Obrigado, hein? Não, mas vai ser gostoso. E assim, a ideia sempre é bater um papo e conversar de uma forma leve, falar um pouco mais sobre... Vou botar uma cerveja aqui, vamos embora. Não. Diziam que o Jô Soares escondia na caneca alguns mistérios, né? Falavam, né? Eu não sei, acho que era um chá, viu? Pode ser. Pode ser. Pior, bem-vindo. Vamos começar a bater esse papo hoje? Bora lá. Bora lá, então. Pode começar. Então, vamos lá. P.O., a gente quer começar sabendo como que você chegou até o dia de hoje. Como é que foi esse início de carreira? Como é que você enveredou por esse caminho? O que que você fez de formação? Conta pra gente. Vamos começar por aí. Então, quando me perguntam, hoje, né, agora, depois de um tempo, dá para dizer que eu tenho uma carreira, que eu trabalhei bastante com eventos. Mas quando eu me formei, ou quando eu estava querendo começar a trabalhar, se me perguntassem se eu iria trabalhar com evento, a resposta para mim teria sido não. Foi consequência de uma série de perguntas que eu vi que ocorreram na minha vida e as respostas me trouxeram aqui. Porque quando eu me formei, eu era um aluno mediano na escola. Só que eu tinha uma característica que era o seguinte: tudo que era de humanas, literatura, história, geografia, eu provavelmente era o melhor aluno da classe. Mas tudo que era de exatas ou ciências, nossa senhora. Era um desastre. Aí eu chegava nos 5, entendeu? Então eu tirava uns 9, uns 10 e o resto, pelo amor de Deus, só para baixar. Então, assim, os professores mesmos falavam, olha, eu estudava numa escola chamada Escola Vera Cruz, existe até hoje, né? Então, Vera Cruz, é perto da minha casa. Isso, é uma escola que já tem uma pegada... Você estudou no Vera? Eu estudei no Vera, então assim... Olha, a Daniela vai ficar feliz de saber que você estudou no Vera. Então, assim, também estudou no Vera. Então, assim, é uma escola que já tem uma pegada mais humana, entendeu? Sim. Eu tenho amigos que se formaram comigo na minha turma, ou no mesmo ano, artista plástico, atriz da Globo, entendeu? Então a galera foi para todo o outro lado, né? Marisa Hort estudou lá, isso, né? Então teve um pessoal que eu acho muito legal isso. Então eu fiz administração de empresa, que é aquela velha e boa faculdade que você faz quando você não sabe o que você quer. E quando eu saí de lá, o meu objetivo era trabalhar com marketing e tinha essas, são escolas de marketing. Mas você já gostou aí durante a formação dessa área de marketing? Sim, vamos dizer, dentro das matérias todas era a que mais me atraía, pelo menos a que tinha mais glamour, vamos dizer assim. Acho que sim, né? Tem um pouco disso também, né? Os livros eram os mais bacanas, menos chatos. Dava para ler o Kotler, não dava para ler os outros, né? A História da Riqueza das Nações, né? Isso é mais chato. Sim. Então, assim, eu me lembro que daí tinha as escolas de marketing, Unilever, Procter, Nestlé, e tinha os programas de trainee. Então, através, aí eu falei, é por aí que eu vou, entendeu? E você foi ser trainee? Eu fui ser trainee na Unilever, entendeu? Daí, quando eu cheguei lá, o trainee era para uma área, era marketing, né? Onde eu me inscrevi. Aí daí tem aquelas dinâmicas de grupo e tal, daí me chegou lá o cara, o diretor da época que seja, falou, olha, a gente tem uma boa notícia, legal, você foi selecionado. E também tem uma má notícia. Eu falei, qual que é? Não vai ser em marketing, você vai trabalhar na área comercial. Poxa, ok. Mas aí ok. Isso. Se tivesse falado finanças, não, aí comercial. Já mudava. E aí era assim, era uma área que
teoricamente, hoje a gente chama de administração de vendas, que era a área de controle da equipe comercial da Unilever, entendeu? Eu trabalhava na divisão de produtos pessoais, shampoo, desodorante, creme dental, essas coisas, e tinha uma equipe comercial gigante, especializada. Devia ter umas 250 pessoas no Brasil todo. Uau, que super formação. Então, e aí eu era, vamos dizer assim, o assistente do gerente administrativo de vendas, então eu cuidava das reuniões de vendas, cuidava das convenções de vendas, cuidava dos patrocínios que a empresa tinha, que era patrocínio da Fórmula 1 e eu tinha que levar os clientes. Então, já no começo da minha carreira em marketing, vamos dizer, numa empresa que eu fui para aprender marketing, eu já tive contato muito bom com eventos. Obviamente que eu fiquei quase 10 anos lá e em 10 anos eu tive 11 chefes diferentes, então eu rodei muito. Então, eu fui ser gerente de produto de desodorantes, fui ser gerente de produto de cremes dentais, entendeu? Trabalhei com um projeto que, naquela época, a Unilever distribuía a fralda Huggies no Brasil. Não produzia, mas distribuía. Eu fui o gerente de produto de fraldas. Aí, depois, eu trabalhei com trade marketing e minha última posição lá foi gerente de marketing dos shampoos. Então, eu cuidava de todos os shampoos. Então, assim, essa minha vivência de marketing e vendas na Unilever começou com uma área de eventos e logo eventos gigantes, né? Ou seja, eu já comecei praticamente assim, Você pegou a nata da isso, começar na Fórmula, já começar no automobilismo na Fórmula 1. Uau. Então é tipo assim, e literalmente Fórmula 1, porque naquela época tinha uma marca chamada Denim, que era uma época de desodorante, e ela patrocinava a equipe e os pilotos eram o Ricardo Patrese, o primeiro, e o segundo era o Michael Schumacher. É verdade. Então, assim, aí quando vim aqui no Brasil, eu era responsável por todo o patrocínio. As convenções de vendas da Unilever eram épicas, entendeu? Teve uma que foi assim no Paraguai, eram épicas. Isso era antes de 90, 80 Isso, eu coisa. entrei lá como trainee em 1988. Então, eu estou falando início dos anos 90. Perfeito. Isso, entendeu? E a Unilever já tinha essa cultura de formação de pessoas. Sempre teve. Olha, é um lugar que, assim... É uma escola, literalmente, entendeu? Se a gente agora começar a vir, né, para mais perto, mas enfim, eu ia entrar no mundo de feira, mas eu queria entender aonde depois de Unilever, aonde você chega neste mundo, porque você passou por outras companhias, por outras empresas depois. Vamos dizer, eu trabalhei como shampoo e agente de grupo de shampoos no Brasil. Seda, Vital Ervas, Dimension, vários shampoos. E é um mercado extremamente fragmentado, muito segmentado. E aí um dia me ligou um headhunter e falou, você conhece bastante de segmentação de mercado, você não conhece? Eu falei, eu conheço, o mercado de shampoo tem mais ou menos 2.000 marcas no Brasil. Ele falou, a gente quer lançar um produto que precisa de segmentação, você se interessa? De novo, aquela coisa do desafio que as pessoas me perguntam e eu fico só pensando, né? Então, assim, era para lançar um produto chamado TV por assinatura digital, que era DirecTV, e tinha 150 canais. Então, o cara falou para mim, para quem está acostumado no mercado que tem 2.000 marcas, você trabalhar com 150 vai ser pé nas costas. Tranquilo. Então, eu lancei a marca no Brasil, TV por assinatura, era no Grupo Abril. Ou seja, o Grupo Abril era o proprietário, é uma marca latino-americana, como o próprio nome diz. Naquela época, o acionista era uma empresa chamada Hughes Electronics, que era uma subsidiária da General Motors. Então, era um negócio assim de dinheiro que não acabava mais, entendeu? Então, eu lancei do 0 a 500 mil assinantes aqui no Brasil. Uma das coisas que eu tinha que fazer na DirecTV era diferenciar o produto do que era a Sky, que era meu principal concorrente. Hoje, existe uma fusão de mercado. Então, o que é a Sky mais a DirecTV. Sim. Então, naquela época, o meu inimigo era a Sky. Eles tinham o futebol como diferencial de mercado e eu criei uma estratégia de diferenciar a marca através de filmes e shows. Filmes, e a gente tinha o canal HBO exclusivo, a Sky não tinha. E música, eu fiz uma série de coisas. Entre elas, eu fiz o naming rights do antigo Palace em São Paulo. Eu transformei no DirecTV Music Hall porque eu queria... A gente passou por Palace, eu nem lembrava do Palace, a principal casa virou DirecTV porque eu queria transmitir os shows que aconteciam lá para criar um canal de música exclusivo. Então foi aí que você começou a entrar no mundo de entretenimento? Não, eu também fiz um comecinho. Esse é um primeiro passo. O segundo foi que eu fiz a transmissão exclusiva multicâmera do Rock in Rio. E aí eu conheci a família Medina. Então esses dois conhecimentos, o pessoal da Time for Fun e o pessoal da família Medina, que me levaram para o mundo de entretenimento. O primeiro foi a Time for Fun, porque também o presidente naquela época falou, se você soube comprar o naming right,
acredito que você sabe me ajudar a vender o name esse rights. rewriting. Então, eu fui ser o diretor comercial da Time for Fun para vender outros naming rights. E daí, depois, quando eu fui, a família Medina falou, olha, a gente conhece... E eu buscava patrocínio para os produtos de entretenimento da Time for Fun, aqui em São Paulo. E aí, a família Medina falou, poxa, a gente está aqui no Rio, a gente não conhece muito o mercado de patrocínio de São Paulo. Você não quer ser sócio de uma empresa nossa em São Paulo para ajudar a abrir para a gente o mercado de patrocínio em São Paulo? Então, Time for Fun foi por causa do DirecTV Music Hall. Eu mudei de lado de balcão, de comprador para vendedor, e com a família Medina, eu fui sócio então da família Medina numa empresa chamada Dream Factory, que era a produtora do Rock in Rio, em última instância. Até hoje tem vários projetos. E aí aqui eu ajudava a abrir o escritório em São Paulo para a gente buscar patrocínio, seja para os produtos de entretenimento, sejam para fazer ativações de marketing e venda. De lá eu fui trabalhar no grupo ABC, na empresa que o Nizam estava abrindo, que chamava-se XYZ Live, junto com o Bazinho Ferraz. Então lá ele fez uma compra de 5 empresas da área de entretenimento e consolidou numa empresa só, que se chamou XYZ Live, mas lá a governança, difícil, porque tinha... 2010, mais 2010, exatamente. O Brasil estava bombando, o entretenimento estava, nossa, arrebentando. XYZ foi grande, né? Isso, famoso. E o Nizam, com todo o seu brilhantismo, ele viu que o dinheiro que antes ia para as mídias tradicionais estava indo para essa área de patrocínio e ativação, e obviamente criou lá uma entidade. Eu tive a sorte de ser um dos gestores, fiquei lá. Aí toca o telefone de novo e mais uma das perguntas, e por isso eu cheguei nas feiras. Ô, P.O., você só recebe ligação boa. Não, a ligação boa, foi o que eu falei. Nada Esse telefone só toca pra coisa boa. Mas eu só... A gente trocar o telefone. Então, eu tô querendo. Aí me liga um cara e fala, olha, você já trabalhou com eventos corporativos, eu sei que você já fez muita coisa boa. E você trabalhou com as 3 principais cabeças aqui que trabalham no entretenimento no Brasil, as 3 principais empresas. Qual que é o seu próximo desafio? Aí o cara faz essa pergunta. Aí mexeu com o P.O. lá dentro. Aí o cara fala, por quê? Você tem alguma coisa para me oferecer? Ele falou, você já pensou em trabalhar no mercado de feiras de negócio? Eu falei, tá aí, nunca trabalhei com feiras de negócio. Mas você conhecia? Eu nunca tinha ido, eu já tinha ido em feira como Mas visitante. você nem entendia Nem a nomenclatura. Concorda? Nem sabia. Beleza, porque... Igual a gente. Nem sabia. Não, eu já tinha ido em feira como visitante, sei lá qual. Sim. Eu já tinha ido provavelmente para a Unilever, a gente ia numa feira de comidas e bebidas, uma feira dessa de varejo, tipo uma APAS lá em Chicago. Eu me lembro que eu ia muito dessa. Quando eu estava na área de entretenimento... Cial, Paris? Não, Cial não, era mais Estados Unidos, que eu me lembro, porque é bastante para Chicago, entendeu? Na DirecTV, eu ia muito no NAPT, que é, vamos dizer, tipo a feira da ABTA, que é a feira de conteúdos, também muito para os Estados Unidos, rodava os Estados Unidos todo. Na área de entretenimento, eu fui numas, tipo a IBTM ou a IMAX, assim como... Sim, é que nem eu falo de mim. Eu ia de visitante, tá? É que nem eu falo de mim. Acho que eu não vou saber dizer claramente se essa é a primeira feira que eu participei, que eu fui. Mas a primeira feira que me vem à mente, se alguém me perguntasse, qual a primeira feira que você lembra na sua vida? É o D. O D. Mas eu fui como puro participante. Jamais podia imaginar um dia sonhar em trabalhar com esse setor, porque não era algo que a gente... Não existe uma literatura até hoje, claramente, para isso. O mercado é um mercado muito diferente dos outros, que tem uma divulgação muito mais ampla. Se falar hoje, se minha tivesse viva, ela perguntasse, o que você faz? Eu trabalho com feira. Ela ia se reportar à feira da rua, né? Feira de... Sim. Feira livre. Feira livre. E aí você chega para trabalhar no mercado de feiras. Então, mas vamos lá. Quando o cara me liga, sabe, falando que se eu conheci o mercado de feiras, você concorda que numa ligação dessa não pode passar como idiota, né? E aí, o que você falou? Conta pra gente. Ele falou, qual que é a sua experiência na área de feiras? Aí eu me remeti, quando eu era diretor de marketing da DirecTV, eu também era diretor da ABTA, Associação Brasileira de TV por Assinatura. Tinha uma associação. E nessa associação, eu era o diretor de marketing da Associação Brasileira de TV por Assinatura. E essa associação tinha uma feira. Tá? E o gestor da feira, entre aspas, caiu comigo porque eu era o cara que mais conhecia evento, porque eu tinha trabalhado com evento e tal. Então eu era o responsável. Mas você já meteu essa? Não, então, mas eu não fazia nada, você entende? Mas aí você já meteu essa. Aí eu já virei. Você já gerenciou uma feira de negócio? Já. Não uma, várias. Óbvio. É por
Por isso Essa que essas parte- ligações são boas. Essa Várias. parte é legal. E aí deu certo, e aí do outro lado da ligação, depois eu vou descobrir, estava a figura do senhor Juan Pablo de Vera, que era o presidente, CEO da RX, e o Chet Burchett, que era o presidente mundial. Fui tomar um café da manhã com eles, acho que eles foram com a minha cara, gostaram de mim. E você ficou lá... E aí eu E passei aí? Quantos anos? 9 anos gerenciando. Eu fiz as contas, 220 feiras em 22 mercados diferentes. E aí Uau! nós chegamos no nosso setor. Aí chegou. Aí Chegamos. Demorou um pouquinho, né? Não, Paulo? mas Tem muita experiência não, mas boa. é muito legal para Mas a gente contar que é chegou. assim. Eu acho que aqui eu sempre fico pontuando, né? Os momentos. Primeiro de tudo, a gente não nasce nada, né? A gente constrói uma vida e Perfeito. assim. Através das escolhas. Exato. E eu falo até para os meus filhos, a gente não dá para saber o que a gente quer, mas com certeza a gente tem que saber o que a gente não quer. Se você souber o que você não quer, excelente começo. O que você quer, puta, a vida é tão... A vida vai te levando e vai Nossa, te trazendo para Eu alguns falei, lugares. se me perguntasse quando eu entrei, você vai trabalhar com eventos, de entretenimento? Nunca. Nunca. Mesma coisa. E aí nós chegamos aqui e a gente vê assim, e aí eu quero fazer a parte, né? Quando nós assumimos lá o BRAF, para quem não sabe, União Brasileira de Promotores de Feiras de Negócios, agora já virou mais, não é só mais promotores, Sim. né? Somos muitos. É a cadeia de valor como um todo. Como um todo, eu te fiz um convite, na verdade foi Uma pergunta. Você me fez uma pergunta, você não Eu lembra? te fiz uma Você pergunta. me fez... Olha, você Só que conquistou o pior com Só que pergunta, essa você não sabia. foi através do telefone. Não, Essa foi ao vivo e a cores. Essa Eu foi quero ao vivo saber e a qual cores. foi essa pergunta. Ele perguntou se eu queria servir, com a minha experiência, servir ao setor de eventos. Mas, Paulo, você é muito inteligente, você nem sabia a pergunta que você estava fazendo para provocar o PO Na para verdade, aceitar? não. Na Não, verdade, ele tinha que me convencer porque tinha... Ele te convenceu na pergunta. Porque eles acharam que eu ia custar mais caro do que custava, era isso. Então ele tinha que Que te seduzir. que seduzir. Certo. E a sedução funcionou. Funcionou. Porque a perspectiva foi, nossa, eu trabalhei com corporativo, eu trabalhei com entretenimento, trabalhei com feira. Agora a possibilidade é servir o setor com o meu Eu conhecimento. também cairia A nessa. pergunta foi ótima, me ganhou na hora. Eu falei, tá fechado. Mas eu caí no papo do Paulo também. É, Tô aqui há 9 anos. Eu caí no papo aí foi do assim, Paulo na lá verdade atrás. foi uma conversa que nós tínhamos que tentar dar uma... Eu tenho que dar o nome, porque o Maurício estava na conversa e eu o vou Piccolo dar o estava nome. na conversa. Na verdade, tem que dar o nome aos Na verdade, dois. eu vou dar o Tem que nome, dar o nome mas aos eu vou dois. dar o nome mais completo. Eu vou dar a formação completa. Depois de alguns anos, hein? Na verdade, foi o próprio João, o próprio Isso. Piccolo, que sentou comigo e falou assim: Paulo, a gente precisa de um cara e de uma pessoa que dê uma virada no conceito, que não é uma questão administrativa, é uma questão de visão de valor. E eu não vejo ninguém melhor para fazer isso do que o Paulo Otávio. Você tem alguma restrição? Eu falei, zero, nenhuma. Ao contrário, eu acho que a única restrição é que a gente não vai poder pagar. Pois é. Porque o momento da Obraf era um momento muito difícil. Mas aí tinha um desafio. E eu não imaginava que você fosse Pois é. tão movido ao desafio Pois, assim. Você vê como é a vida, né? Eu não fiz nenhuma estratégia, eu fiz a pergunta do meu coração. E funcionou. Eu costumo fazer isso, eu costumo ser muito sincericida. Exato. E Aprendi isso trabalhando com você, é verdade. Eu sou desse jeito. Eu tenho. E às vezes eu erro na fala, mas eu nunca tive a maldade da fala. Sim, eu você posso dorme errar, tranquilo à eu noite. durmo tranquilo. Pronto. Porque eu não fiz uma fala, eu não fiz um comentário querendo ofender ou magoar alguém. Eu fiz aquilo que estava pensando naquele momento, sem filtro. E eu te fiz a pergunta exatamente assim. Era um momento que nós tínhamos, ou nós mudávamos a cara da associação e entregávamos valor ao mercado, ou então a associação lá não ia existir. Foi isso que eu te falei no Nossa, dia. e para quem gosta de desafio, eu falei, é esse. Nós éramos 18 associados. Pode contar comigo. Começo quando? Hoje nós somos... 100. Eu acho que foi um bom negócio em Uau. 2 anos e meio, Sim. praticamente. Sim. Enfim, mas nesse momento todo de trabalhar em feira e vir para o BRAF e contribuir da forma muito bacana como você está contribuindo, vem uma pergunta. Nesse momento dessa evolução toda, acho que 11 anos, né? Dentro do setor? 12? Não, se contar com com 4, com 4 de pandemia, dá 14. 14. É. Bacana. O que você acha que falta no setor de feira de negócios que a gente ainda bate cabeça? Olha, nesse meu período eu também virei professor, né? Eu fiz o mestrado e sou um dos professores convidados da ESPM. E eu coloco isso, quando eu falo de tendências de futuro, eu coloco ISFFA. Eu coloco essa sigla. Quero saber.
e projeto. E eu falo, este é o principal entrave deste setor. Isto sempre foi feito assim. Esse é um setor que tem, por uma característica, talvez, do ser humano ser gregário, e não existe um questionamento da importância dos eventos, não existe. Essa é uma coisa que faz parte do nosso DNA, porque os seres humanos são seres sociais e os eventos são como se fossem as praças das cidades. Ou seja, aqui você já explicou uma coisa. Desculpa te cortar, mas isso nunca vai acabar. Olha, eu não sei se nunca, porque... Nunca é muito, né? Mas assim, mas nos próximos 100 eu garanto. Nos próximos 100 eu garanto. Agora, quantas vezes eu escutei isso em mais de uma fonte? Vamos mudar? Não. Isso sempre foi feito assim. E foi um sucesso. Então, assim, eu acho que essa é uma visão que as pessoas... Eu chamo de berço esplêndido, tá? Depois que eu coloco o ISFA, eu coloco uma foto assim linda de uma manjedoura, um berço esplêndido. Porque as pessoas têm que entender que num ramo de serviço, se você não está escutando o teu cliente, ou você não está antecipando o que o teu cliente está pensando através de insights, através de tendências, ou mais do que isso, até manipulando para que as pessoas venham para o lado que você quer, né? A gente sabe que funciona, infelizmente, dessa forma. Eu acho que esse é o principal problema, porque a dinâmica do setor é fantástica, é incrível. Só que daí você vai ver e as chances que você tem para mudar, as pessoas olham para você e falam, mas por que você vai mudar? Eu vou dar um exemplo, eu não posso dar aqui, porque depois a gente conversa, mas eu tenho um, que quando eu cheguei na Reed, já tinha esse lado do celular, tá muito forte na mão das pessoas, né? E naquela época eu já olhava e falava, não é possível que a gente não tenha alguma coisa, um aplicativo, algo para substituir o crachá. O crachá, para mim, era uma coisa pré-histórica. Quer dizer que não é só o piso elevado. Não, eu sempre tive uns inimigos. E lá eu tinha o crachá. Depois eu aprendi que o crachá é um signo. Ele é cultural. Ele é mais do que ele se propõe a fazer. Ele é um signo. Aí nós vamos entrar na filosofia, mas depois a gente marca outro dia. Então, assim, naquela época eu olhava para o crachá e falava, não é possível, tem que ter alguma coisa mais moderna. As pessoas não podem ir num evento com foco em negócio e a troca de cartões físicos ser um movimento que conceitualiza um networking. A gente tem que ter alguma coisa mais moderna. Bom, eu fiquei 9 anos lá, eu sou tão incompetente que não consegui mudar nada, né? O ISFA está lá, não que eu esteja certo e eles errados, porque eu realmente descobri que tinha um lado maior do que simplesmente colocar o nome e um patrocínio no fiozinho, entendeu? Eu escutava, não, o patrocínio a gente vende no fiozinho, dá uma grana. E o outro, não, a gente tem que botar o nome que as pessoas esquecem, não dá para saber. De novo, tem uma dinâmica ali que funciona, ele é um signo, mas assim, essa coisa do ISFA me incomodava tremendamente. Como é que... Vamos lançar um evento novo? Não se lança eventos novos. Por quê? Não, porque não é a dinâmica do mercado. Então, assim, eu escutava coisas que me incomodavam e sempre remetiam a esse lado do passado. A RX hoje, Reed, né? Fazia e faz grandes eventos. Muitos. Beleza. Você acha que o fato de ser uma empresa, não estou dizendo especificamente a RX, qualquer grande empresa que faz grandes coisas, ela não se dá ao direito de fazer coisas pequenas que ela acha que aquilo vai desviar a atenção? Com certeza. Eu, quando estava lá, eu conversava com as lideranças mundiais e falava, nenhuma criança nasce com 12 quilos e falando. Eu gosto de crianças com 12 quilos e falando, mas ela nasce sem saber falar e pesa 4. E alguém tem que cuidar. Alguém tem que cuidar. Alguém tem que investir. Eu não conheço criança que nasce com 12 quilos e falando 2 línguas. Então, era assim, os KPIs de análise eram de criança de 12 anos que falavam 3 línguas. E aí você ia colocar um bebê de 12 meses, falhava em todas. Falhava em todas. E aí isso era visto como fracasso, isso era visto como uma coisa desatenção, menor. Né? Tirava a atenção do foco. Tira o foco. Isso é o que eu escutava toda hora. Se você está gastando horas para trazer esse resultado, foca no outro que o resultado vai ser muito maior. Aí eu falava, então vou criar um time para fazer isso. Eu fico focado aqui, vou criar um time só para cuidar de criancinhas pequenas, entendeu? Porque não tem condição. Era uma coisa que me deixava...
Ou seja, só que isso perdura, né? Porque Isso não é nesta empresa, Não, eu acho não, que não, isso é é o em que eu falei. muitas Claro. empresas. isso eu acho que eu dizer que na grande maioria, porque é daí que nascem, eu entendo que as startups. Sim, Pelo menos é a leitura que eu faço. sim. E quantos caras que são startups foram da própria empresa Exato. que não Sim. viu aquela oportunidade, aí ele saiu, montou a empresa, depois de um tempo a empresa Aí- foi lá e comprou. É Exatamente. isso que eu te falo, aí tem essa idiosincrasia do mundo corporativo. Gostei do nome, peraí. Idiosincrasia. Ele é professor com mestrado. Caramba, meu. Idiosincrasia. Legal. Bom, E tem isso que que anula, né? A criatividade. pois é. Aí depois você vai ver os grandes exemplos de inovação ou que coisas que trazem, e aí você fala, meu Deus do céu, como essas corporações são míopes. Elas poderiam ter feito isso a um custo e a um tempo muito mais rápido, dedicando pessoas, escutando os seus respectivos clientes, entendendo as dores. Obviamente que o conselho da tecnologia, às vezes, não está na organização, esse é fato. Claro. E aí você teria que buscar fora, ia ter que fazer coisas fora. Não, eu vejo por aqui, eu vejo muito, eu vou falar um pouco da gente, porque acho que é mais, para nós é mais fácil, eu me sinto melhor, mas eu vejo, às vezes, potenciais, eu vejo uma molecada vindo aí, no bom sentido, né? Pessoas mais jovens, com ideias tal, e as empresas acabam, de certa forma, afogando essas Mas ideias, é o foco, anulando, é o né? foco, é a necessidade do resultado dos próximos 3 meses ou 6 meses, a meta do ano. E aí, quando você vê que isso é visto pelas lideranças mundiais como sendo uma coisa que é tirar o foco da equipe que está sendo paga para fazer isso, aí que eu falo que é a miopia da empresa. Porque na hora que surgisse uma coisa dessa, ou você realmente, como uma pessoa que conhece o setor, falar, não, mas isso aqui eu acho que é uma coisa que merece a nossa atenção. Não vai ser minha atenção. Eu entendi que o meu salário está sendo pago para pagar outra coisa. Mas deixar isso aqui em aberto, essa é a miopia. E aí eu vejo que as empresas, a maioria, eu não sei se elas têm. Hoje eu vejo que tem algumas que criam hubs, né? Que participam de hubs, que atraem startups para o seu próprio negócio. Eu acho que hoje, Cria esses últimos. para ser mais leve, né? nos Esse novos momento projetos. pós-pandemia, eu acho que as organizações deram uma maciada nisso. Porque você precisa de uma agilidade de processo, você precisa ter KPIs comparativos com o produto incumbente, você precisa ter uma KPI diferente. Mas se eu vou lançar uma feira e eu vou comparar com uma feira que tem há 30 anos o faturamento. Não tem Aí vem uma condição. pergunta que a gente faz para Não dá. muitos aqui, me perdoa, mas Sim. aqui eu peguei o gancho. O que é sucesso? Ou o que é uma feira de sucesso? Então, uma feira de sucesso, eu falo que é você ter a relevância, né? Eu conheço feiras e já fui gestor de feiras que tinham 90 pontos de NPS do visitante, tá? Porque o expositor é sempre crítico e o NPS é mais baixo. Mas do visitante a 90 pontos de NPS e não teve a próxima edição. Tá, então é isso que eu te falo. E por quê? Por conta de resultado? E aí, bom, Aí a gente vai mexer no Associação. melhor deixa quieto. Muita Deixa quieto, coisa, muita Deixa coisa. quieto, deixa quieto. Muita coisa Voltando envolvida. aqui no sucesso, então. Então, isso que eu te falo, se você não tem a relevância com o visitante, ou em última instância, quem é o comprador, você tem que ter a senioriedade de eventualmente falar, não vou fazer mais esse evento. Porque daí você fica numa briga de braço, entendeu? Achando que você tem tudo. Eu tenho o contrato, eu tenho o local e as marcas disseram que vão expor. Teoricamente é um evento de sucesso. Você tem. Teoricamente é um evento de sucesso, você não tem como questionar. Só falta o quê? Só falta ter combinado com o russo. É. Você combinou com o russo, que eles vão vir nesse dia, eles Eu gostam. adoro a frase do Abdala, da Francal, O que ele fala? que feira sem freguês Pois é. não é existe. O grande Abdala. Ele fez o que fez porque ele tem esse conhecimento. E eu amo Abdala, eu acho uma figura espetacular. Então, eu Vamos chamar o Abdala aqui. Eu vejo que tem pessoas que têm contratos assinados e acham que por isso elas vão ter uma história de sucesso. Eu vejo pessoas dizendo que tem eventualmente datas em venues e por isso vai ser o sucesso do evento. Eu vejo gente abanando contratos assinados de expositores dizendo que estão todos confirmados para vir. Eu olho para isso e falo, muito bom, esse aí é a base da pirâmide de Maslow, só precisa do topo, que é o consumidor, ou o cliente, ou o comprador, O freguês. olhar e falar, gostei dessa proposta de valor, Bom. essa é boa, acho que eu vou dedicar o meu tempo e dinheiro a participar desse evento. Porque se você pensar, a gente fala barreiras de entrada, né? As barreiras de entrada para você entrar podem ser altas,
do ponto de vista de quem está gerindo os eventos, mas do ponto de vista de quem está visitando o evento. Qual que é a barreira de entrada que ele tem? Qual que é? Nenhuma. Ele pode escolher o evento que ele quiser ir. Ele vai olhar para aquela proposta de valor. Talvez alguns tenham um preço, né? Alguns cobram entrada, outros... Mas não é isso que diferencia. Então, chamar isso de barreira de entrada é ridículo, mas assim, ele vai olhar e falar, esse evento é uma porcaria. Me disseram que tem um outro desse lá, eu não sei aonde, que é muito melhor, e ele vai embora. Eu sempre lembro de uma apresentação do Tony Sando, do Convention Bureau de São Paulo, que ele estava falando sobre por que as pessoas, qual a motivação que leva as pessoas num evento. E aí ele traz assim, você viajaria durante 20, 30 e tantas horas para ir para um evento de 90 minutos? Você dormiria na porta de um evento para poder assistir? E ele começa a trazer a informação, né? Mas 34 mil pessoas saíram das suas casas e viajaram 36, 40 horas para ir num evento de 90 minutos. E esse evento era a final, em 2012, Corinthians e Chelsea, no Japão. Mas aí você tem o seu viés. Aí beleza. Mas como que você transforma... Mas como você... Então aí vem a pergunta. Como você transforma o seu evento no momento uau? Naquele momento que você fala... A pessoa fala, eu tenho que estar lá. Eu tenho que ir. Então, eu vou dar um exemplo aqui que eu uso também nos cursos lá da ESPM. Todo mundo já ouviu falar do Festival de Woodstock, né? Que aconteceu no final dos anos 60. Ele foi um sucesso, porque até hoje eu estou falando essa desgraça. 60 anos depois eu estou falando dele. E foi só um festival? E foi só um festival, tá? Mas se você for pensar do ponto de vista de propósito, ele foi um sucesso espetacular, retumbante, inigualável. Mas do ponto de vista da entrega do que foi o evento, foi um fracasso retumbante. Ninguém ganhou dinheiro, foi muito mais. Mas assim, então eu falo, o gestor de um evento, ele tem que ter uma maestria. Ele tem que saber criar expectativa e tem que fazer com que a entrega seja igual. Então a gente está entre expectativa e realidade. Aí eu falo, não querendo diminuir o trabalho dos publicitários, mas criar expectativa é fácil. Vou fazer o maior evento do mundo, vai ter as melhores comidas. Você consegue. Entregar. A entrega já é um pouquinho diferente. Então eu falo, essa é a maestria, você saber criar relevância, você saber criar essa atratividade e ao mesmo tempo você conseguir a entrega. Vou dar um exemplo bem rasteiro. A gente acabou de voltar de um congresso mundial, certo? Em Colônia, na cidade, organizado por uma associação mundial chamada UF, né? Quando você vai, eu sempre fico me questionando porque os valores são altos. Não é barato você passar 10 dias na Alemanha. Mas eu sei que... Inscrição eu acho que eu tudo. sei o que você vai falar. Então, mas a hora que você vê o nível das pessoas que você conversa quando você encontra lá, e você parte do pressuposto que essas pessoas você não conhecia. Valeu a pena, né? Você não conhecia. Então você começa a ver, eu fiz a listinha das pessoas que eu conversei e conheci. Ela sabe, eu sei quem é ela, acho que ela sabe quem sou eu. Ela pode não lembrar de você. Eu vou lembrar dela. Mas tem que fazer como a Cláudia. Meus amigos lembram de mim. Pois é. Então, assim, quanto custa isso? Você vai conseguir converter todos aqueles contatos em valores? Não sei. Então, assim, esse intangível, que é você voltar com uma rede de relacionamentos e conhecimentos, também é meio precário, porque você não sabe muito bem o que você vai fazer com ele. Mas né? faz parte de uma construção. Mas se você tá e você vê... E nós tínhamos várias barreiras de entrada. Vamos lá, falando de barreiras de entrada. Porque nós tínhamos que sair do Brasil para ir para a Colônia. Sim, nós o custo não é baixo. Não era um voo direto. Não é voo direto. Você tem que parar no caminho. Nós usamos todos os meios de transportes possíveis. Nós só não usamos o barco. Sim. O clima ajudou muito, desgraçado. Né? Ajudou muito. Estamos até agora gripados. Mas tudo depende do ponto de vista, porque a gente viu cair a primeira neve de Colônia no ano de 2024. Depende do ponto de vista. Então, tudo depende mas do você ponto de concorda vista. que depende dos indivíduos? E nós aqui, nós vamos tomar uma decisão de um dia voltar a esse evento. Essa decisão é muito tênue. Ela não é financeira. E ela é baseada total na experiência. Ela não é que a gente financeira. Teve. Ela é total na experiência. As pessoas, quando eu não vou no evento porque o evento é caro. Quando eu escuto isso, eu falo para as pessoas, tenta descobrir a resposta correta. Não é verdade. Porque essa resposta do preço ser caro é a resposta mais fácil que a pessoa te dá para acabar a conversa ali na hora. E é crível. Você acredita que é caro porque realmente tem valores envolvidos. Mas ela não é a resposta. A resposta é mais profunda que isso. Se a gente decidir não ir ao congresso da UF ano que vem, não vai ser por causa do dinheiro.
Sim. vai ser por outros fatores. São outras escolhas. São outras escolhas. Eu concordo. E você imagina que isso, a gente que trabalha com feiras, imagina como é tênue isso. É verdade. A gente tem, você falou 34 mil pessoas, mas são fanáticos pelo Corinthians. Exatamente. Agora, como é que você torna fanáticos por uma marca comercial? É o grande desafio Que das é pessoas de marketing. Que é né? a grande diferença, no meu ponto de vista, entre motos BMW e motos Harley Davidson. Pois é. Para mim, são Mas coisas são love muito brands claras. as duas, hein? Hã? As duas são love brands. Beleza, mais ou menos. Eu vou dizer assim, a minha expectativa. Uma é total love, que é a Harley Davidson. Sim. E você não tem cliente, você tem fã. Fã. Incondicional. Para a vida toda. Para a vida toda. Já a BMW, ela tem fãs também, por produto, não tanto por marca. Não tem uma parte tão imagética Não, assim, porque né? só que o cliente bem atendido, ele compra de volta, reconhece o bom produto. A qualidade, né? Reconhece a qualidade. O fã esquece a qualidade. O fã ele só quer saber do que representa. Se a moto balança, se a moto treme, cai peça pelo caminho, vaza óleo, não importa. Todos podem falar. Eu posso falar mal, mas ninguém pode falar mal. É só eu que posso. Então, mas esse é o fã. Aí eu vi os resultados de feiras. As pessoas não querem vir porque o estacionamento é caro. As pessoas não querem vir porque a comida é cara. Eu falo, pessoal, essas não são as respostas. É lógico. Se a gente parar e achar que essa é a resposta medíocre que a gente está recebendo, aí que nós vamos ter que... Se você diminuir o estacionamento pela metade, a pessoa vai continuar achando que é caro. Se você, em vez de servir hambúrguer, trouxer a casa fazano para servir, vão falar que está sem sal. Não tem jeito. Eu falo, a brincadeira que eu dava era o seguinte, se eu der 1 quilo em ouro em pó, as pessoas vão reclamar que queriam 1 quilo de ouro em barra. Aí você fala, mas é 1 quilo de ouro. Não, mas em pó eu não quero. Em pó dá trabalho, eu quero... Então, assim, se você não entender a dinâmica por trás, e isso que eu falo, a gente tem um setor construído ao redor disso. Nós estamos aqui numa venue espetacular, tem milhares de empresas que trabalham nesse setor e faturam bastante, mas isso que eu falo, a relação das pessoas com os eventos, que são as pessoas que fazem os eventos, o visitante, é muito tênue. A pessoa cancelar, para usar o termo moderninho, um evento é muito simples. Não precisa de muito. E eu falo, existem toda uma estrutura de negócios, de contratos, de dedicação por trás, e naquele momento a pessoa fala, não vale mais a pena. Vamos lá. A gente então vai fazer um ping-pong, a gente fala essa aqui é a parte frase. que a Cláudia se transforma na Maria Gabriela. Boa. E ela... a Maria Gabriela fazia isso, né? Ela fazia, na verdade foi a minha inspiração, não os cabelos, foi realmente o ping-pong. Vamos lá, se eu puder contribuir, vamos foi lá. A sua resposta tem que vir com uma palavra. Uma palavra. Uma palavra, ou de repente você quer falar muito, a gente até abre um pequeno espaço. Mas a ideia é fazer um ping-pong. Então vamos lá, vou começar. O primeiro é uma frase ou pensamento que te guia. Curiosidade. Acho que, para mim, acho que um dos grandes, seja eu ou pessoas que trabalharam comigo que eu procurei, se a pessoa não for curiosa, esquece. Bacana. Estilo musical? Estilo musical eclético. Se você olhar o meu Spotify, deve ficar doidinho, cara, porque eu escuto de tudo. Qual a sua música de churrasco? Olha, assim, se eu realmente colocar a minha música do churrasco, eu percebo que vai ter gente que vai reclamar. Porque eu gosto de rock argentino, eu gosto de ópera, eu gosto de trip hop, eu gosto de tudo, muitas coisas. E aí, quando eu ponho as minhas músicas preferidas, eu percebo que o povo fala, tem uma música melhor aí sempre. A minha mulher, então, quando a gente viaja, ela tem hora que eu estou lá com o Spotify no carro, ela aperta o botão e fala, não, essa não dá. O P.O. gosta de Nick Cave, que a gente foi lá no show, eu nem sabia quem era, agora eu já sei. Você gostou, vai? Eu gostei, agora eu gostei. Mas vamos lá, você torce para quem? Time de futebol? São Paulo. Meu nome é Paulo, eu nasci em São Paulo, eu torço para o São Paulo. Tem gente que erra desde o começo. Vamos lá, ídolo. Ídolo, Barack Obama, cara. É mesmo? Eu acho, meu. Imagina esse cara conseguir ser presidente de uma nação tão hipócrita como é os Estados Unidos. Quando eu vejo esse cara, eu falo, meu, a história de vida desse cara, a gente tem que parar para analisar. Porque imagina as barreiras que esse cara não teve que quebrar na vida dele. É verdade. E eu já tive a oportunidade, assim, de ver ele discursando, e você vê que é um cara que é iluminado, meu. Porque ele tem um discurso, ele é um cara que você fala, esse tem história para contar.
Você já viu vários shows e trabalhou em muitos deles. Então, um show inesquecível, imperdível. Olha, eu vou te falar, um show inesquecível na minha vida. Eu morei em Londres em 1986. E eu fui no último show do Queen em Londres. Foi o lançamento daquele disco A Kind of Magic, que nem é o melhor disco do Queen, entendeu? Mas naquele dia o Mr. Freddie Mercury devia estar com, sei Possuído, lá, né? possuído, porque caiu uma chuva em Londres, foi no verão, mas não é chuvinha, aquela chuva que você sente que até a alma tá molhada. E eu olhava para o Wembley Stadium, né, que era o antigo Wembley. Vocês podem procurar, tem esse vídeo em algum lugar, aí tem vídeos por aí, você vê. Aquele dia foi uma coisa mágica, porque ele colocou a plateia no bolso, estava todo mundo debaixo de chuva, ele falou, tá chovendo, então é agora que vão fazer vocês dançarem. Bacana. Vamos lá. Uma viagem inesquecível. Olha, uma viagem, eu adoro viajar com a minha família, tá? Sempre, todo ano eu programo de fazer uma viagem, tenho 3 filhos, entendeu? E a gente sempre tinha a vontade de fazer aquela viagem que é o motorhome nos Estados Unidos. Então, eu consegui fazer isso em 2019 ou 2018, não lembro. A gente foi para a Califórnia e eu fiquei com a minha esposa e com meus filhos viajando por cidadezinhas super pequenininhas, parques nacionais, que são lindos nos Estados Unidos, tomando cerveja, fazendo churrasco todo dia. Aí todo mundo fala, onde você foi? O que você viu de legal? As pessoas sempre perguntam isso, né? Convivência. Aí eu falei, eu vi uma sequoia, eu vi uma pedra, eu vi as estrelas. Eu vi uma grama, um mato. Bacana. Muito bom. Um sonho. Um sonho, eu tenho vários, mas assim, um sonho que eu tenho é um dia. Eu trabalhei com música e a minha esposa sabe, por que você nunca tocou? Eu não toco nada, nenhum instrumento. Eu tinha um sonho de um dia aprender a tocar piano. Ainda dá Olha, tempo. dá tempo. Não sei se eu tenho a coordenação, viu? Mas, Dá Vamos lá. tempo. Um evento para visitar. um evento para visitar, olha, um que eu pretendo visitar, que eu já escutei muito bem falar, é o tal do C2 em Montreal. Esse é um que está na minha... Porque é um A evento gente tentou, né? tem também, é um evento que é do Circo du Soleil, eles falam sobre experiências. Esse é um evento que está no meu radar. Mas, assim, um evento que eu voltaria, vamos dizer assim, né? Um evento que, não que eu já tenha ido, eu já fui, mas você falar, olha, esse evento foi um evento que, assim, mudou a minha vida, teoricamente. É um Rock in Rio, tá? Um Rock in Rio é um evento... Agora eu não sei se eu iria mais, mas, assim... É um evento que mudou a minha vida, de você conhecer os bastidores, de você ver a história que esse pessoal fez, internacionalizar a marca. Rock in Rio Lisboa, todo mundo falava o que tem a ver Rock in Rio Lisboa. O Roberto Medina falava, é o espírito do Rock in Rio. Ele não é geográfica essa ligação. É espiritual essa ligação. A gente leva o espírito da cidade do Rio de Janeiro para outros lugares. Isso é legal. Quando você vê o cara falar isso, Nossa, você fala, muito meu top. Deus do céu. Bom, aí já... Vamos lá. Uma experiência única. Uma experiência única, de novo, é você fazer uma viagem para um lugar que você não conhece. A coisa da curiosidade, né? Então, eu tenho esse lado de quando eu vou para um lugar que eu não conheço, eu gosto de ir sem roteiro, porque eu também sou fotógrafo, né? A gente não disse aqui, mas eu gosto de fotografia preto e branco. Existe um termo que é francês, é até meio sofisticado, flanar. O flanar é você andar sem direção. E eu utilizo o termo flanar quando eu vou numa cidade que eu não conheço, de andar pela cidade com a câmera na mão para conhecer o lugar. Não é de carro, não é de metrô, é a pé. E você vai para onde? Pode ser que eu vou para o bairro mais perigoso, não sei, mas não conheço. Então, essa coisa de você ter a curiosidade de ir andar. Então, acho que essa é uma experiência que você pode fazer em qualquer cidade do mundo. Experimenta fazer um dia. Eu sempre, quando eu viajei, já viajei muito, eu deixava um dia, o último, o primeiro que seja, para algumas horas fazer essa caminhada e tentar descobrir alguma coisa. Eu gosto disso. Mas para onde você ia? Não sei, eu virava ou à direita ou à esquerda e ia. E vai embora. Bom, e aqui eu vou fazer a última pergunta para você, P.O., da nossa conversa. E essa última, eu faço ela, procuro fazer para todos que a gente vem conversando aqui. A gente veio lá de trás contando como você conversou com seu pai para ir para um lado, ir para o outro, quando que você foi para ser trainee. E eu queria tentar te levar para esse lugar agora, maquininha do tempo, você foi lá dentro e você voltou no tempo e encontrou o Paulo Otávio naquele dia de decisões. Pode ser esse mesmo, entre Nestlé e Unilever. Unilever, mas enfim, ou lá no Veracruz, estava lá no verão.
que você diria pro Paulo Otávio lá atrás, do tipo, cara, faz isso, não faz aquilo? Uma dica de ouro para ele carregar para o resto da vida dele e chegar até aqui. Então, de novo, se você sabe o que você não quer, é falar não para algumas coisas que aparecem na tua vida. E não ter vergonha de falar o não. Então, as pessoas às vezes chegavam com propostas, com sugestões e coisas que poderiam ser maravilhosas, talvez até financeiramente falando, incríveis, mas você olhar e falar, não é para mim isso. Então, você saber falar o não e falar o não com a consciência limpa, de chegar à noite em casa e dormir o sono dos anjos, entendeu? Eu acho que é a melhor coisa que eu fiz. De novo, se eu for comparar com outras pessoas da minha geração, não sei nem se eu atingi mais ou menos do que essas pessoas, né? Então, acho que essa coisa comparativa também faz você se colocar numa ansiedade muito grande. Então, acho que é você focar no que você gosta, você focar no que você acredita e saber falar os nãos, porque as oportunidades vão surgir na tua frente. Vão surgir, acredito que vão surgir, surgiram para mim. Às vezes elas não são tão explícitas, às vezes elas são difíceis, às vezes elas estão escondidas, mas se você souber falar o não, isso para mim esquece. Pô, mas é ótimo, você não quer isso? Não, não quero isso para mim. Então eu vejo que eu consegui passar isso para os meus filhos, entendeu? Por exemplo, o meu questionamento durante a pandemia foi que eu achei que o mundo corporativo não estava mais para mim, sabe? Eu já tinha chegado numa experiência, num nível de vida onde o mundo corporativo falou para mim, não faz mais sentido. Eu tenho uma filha de 28 anos e ela virou para mim e falou, pai, o que você passou e esse aprendizado que você deu, ela também abandonou o mundo corporativo naquela época com o meu aprendizado. Então, eu acho que é isso. Talvez você conseguir fazer com que as suas experiências sejam válidas para outras pessoas. A minha demorou mais tempo, a dela foi mais rápido. Então, acho que isso é muito bom. Que legal. Bom, é isso. Muito obrigado. Eu estou muito feliz com o nosso bate-papo. Fiquei bem legal. Espero que vocês tenham gostado também, que tenham nos acompanhado até agora. Muito obrigado pela credibilidade de estar aqui, pela confiança de estar conosco. De honra. verdade. É uma honra. Não, a gente sabe que às vezes a gente expõe um pouco histórias e pode não ser muito legal, mas muito obrigado mesmo pelas suas dicas e pelo nosso papo. Foi muito bacana. Não sei se você quer deixar alguma mensagem final. Não, é isso. Eu acho aquela coisa. Quando todo mundo me pergunta o que você faz, eu respondo assim, eu faço o que eu gosto. Legal. Isso é muito legal. Cláudia, super obrigado. Nada, mais uma vez, obrigada, P.O., obrigada, Paulo. Valeu. Bom, gente, se você nos acompanhou até agora, faz uma ajuda pra gente, dá um like, se inscreve no canal. Nós, por incrível que pareça, estamos atingindo quase 500 mil visualizações dos nossos vídeos somados nos nossos episódios que estão no ar. Eu agradeço bastante pela paciência, por essa audiência mesmo, que não é esperada. Mas se você está aqui, dá um like, se inscreve no canal, a gente volta logo com novas dicas, novos conteúdos, novas entrevistas. Muito obrigado à R1, que apoiou desde o início essa iniciativa, que comprou essa ideia. Nós estamos chegando aqui quase no final do ano e com muito êxito. Obrigado pela KV Conteúdo, que vem editando nossos vídeos. Agradecido também. Se você tem interesse também em participar desse podcast de alguma forma, e aqui nós falamos muito de patrocínio, nos procure, estamos abertos para conversar. É isso aí, obrigado, até a próxima sexta-feira.